Então, bora lá para mais um dia do nosso desafio Diário Estoico. Hoje é dia 23 de março e a gente vai falar sobre a alma presa em uma camisa de força e mais especificamente sobre vícios que podem estar cometendo problemas na sua tomada de decisão. A gente começa com uma reflexão de Sêneca que diz: as doenças da alma racional são vícios duradouros e empedernidos, como a cobiça e a ambição. Elas puseram a alma em uma camisa de força e se firmaram como males permanentes dentro dela. Em resumo, a doença é uma implacável distorção do julgamento, fazendo com que coisas não tão desejáveis assim sejam perseguidas com vigor. Então presta atenção nesse final. Em resumo, a doença que a gente está falando, assim, a doença da alma, a doença da cabeça do indivíduo, é uma implacável distorção do julgamento. Ou seja, você começa a julgar as coisas da sua vida da forma errada. Isso significa que você está doente mentalmente, fazendo com que as coisas não tão desejáveis assim sejam perseguidas com vigor. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O Ryan segue com a reflexão, dando um exemplo bem legal do desastre financeiro da bolha dos anos 2000. Ele fala: no desastre financeiro do fim dos anos 2000, centenas de pessoas inteligentes e racionais perderam trilhões de dólares. Como que indivíduos tão inteligentes puderam ser tão insensatos? Eles conheciam o sistema, sabiam como os mercados deviam operar e tinham controlado bilhões, se não trilhões de dólares. No entanto, quase que unanimemente estavam todos errados. Não é difícil olhar para essa situação e entender que a cobiça foi parte do problema. Lembra que a gente falou sobre doenças e doenças que distorcem o julgamento. Foi a cobiça que levou as pessoas a criar mercados complexos que ninguém entendia de verdade, na esperança de ganhar dinheiro rápido. A cobiça levou outros a fazer negócios com estranhos financiamentos de dívida. Quem já estudou lá o The Big Short, The Long Short, viu lá a dívida dos anos 2000, a crise de 2008, vai entender o que ele está falando aqui. A cobiça impediu que alguém chamasse essa situação pelo que era: um castelo de cartas esperando apenas que a mais leve brisa o derrubasse. Mas a gente não pode sair julgando os outros pela cobiça. O melhor a fazer é perceber que, como a cobiça e os vícios podem estar causando um efeito muito semelhante na sua vida. Porque lembra que a gente não pode julgar a vida do outro, por mais que tenham tomado decisões muito questionáveis. A gente tem que parar para refletir como que essas doenças, essa distorção de julgamento, essa falta de virtude pode impactar a nossa vida da mesma forma. Quais deturpações seus vícios podem estar provocando em seus julgamentos? Que doença você poderia ter e como sua mente racional pode intervir para ajustá-los? Então, cara, isso daqui é muito bom. Eu gosto muito desse dia. Eu acho que a frase do começo do dia ela é a mais importante, porque ele resume completamente aquilo que muitas vezes a gente não entende o que pode estar impactando a nossa vida. Então ele fala, em resumo, a doença é uma implacável distorção do julgamento, fazendo com que as coisas não tão desejáveis assim sejam perseguidas com vigor. E aí eu acho que essa questão aqui é muito pessoal, porque nem todo mundo sabe o que não é desejável de verdade, né? Mas ele dá muitos exemplos bons aqui, principalmente o da cobiça, eu acho que ele é um dos maiores de todo, e a ambição desenfreada também. Porque, cara, quantas vezes a gente já não se botou em uma situação ruim simplesmente porque achava que aquele era o caminho mais rápido? E muitas vezes foi a própria cobiça que estava distorcendo a nossa visão, distorcendo a nossa percepção da situação, e a gente achou que era uma oferta incrível. Eu já me ferrei numa dessa, já perdi uma grana preta nisso. A gente se enfiou numa situação horrível, simplesmente porque a gente estava cobiçando um caminho mais rápido. E eu acho que a nossa cabeça ela é completamente repleta dessas doenças, sabe? Tipo, essas coisinhas que a gente constrói e isso tudo acaba distorcendo o nosso julgamento. Por exemplo, o preconceito distorce o nosso julgamento é uma doença. A cobiça, a ambição desenfreada, muitas vezes o pensamento limitante, você vê uma oportunidade que você pode trabalhar mais para conseguir alguma coisa boa, você pode trabalhar mais para sair da sua situação, e você acaba não fazendo isso porque você tem a doença do pensamento limitante tão, cara, incumbida na sua cabeça, tão dentro da sua cabeça que você acaba não lutando por mais. E aí a gente tem que colocar, e o Ryan ele dá esse exemplo no final ali dizendo como que sua mente racional pode intervir para ajustá-los. É, como que a minha reflexão diária, como que os meus pensamentos positivos, como que o meu trabalho pessoal ali de reflexão pode me ajudar a tirar essas doenças da minha cabeça. São essas coisas que a gente tem que trabalhar diariamente para intervir nesses pontos negativos, para que a gente possa melhorar todos os dias. Então, é isso por hoje. A gente se vê amanhã, dia 24 de março.
Eu espero que quem vá pro Lollapalooza se divirta, porque tá bastante frio, tá chovendo muito.